Como todos bem sabem, nós estamos numa exposição, né, do livro de Jonas, exposição essa que tem sido muito abençoada para as nossas vidas. Por incrível que pareça, Jonas, ele é na Bíblia um exemplo daquilo que nós não devemos o quê? Ser e fazer. A Bíblia está repleta de exemplos daquilo que nós devemos ser, mas hoje e durante muitos domingos pela frente, nós estaremos à frente de um exemplo do que nós não devemos ser. Jonas é considerado um profeta egoísta, um profeta que achava que Deus estava proposto somente para ele, mas a gente sabe que não. Deus, ele está proposto para todos, como nós cantamos aqui nesse louvor. Nós devemos ter a intenção de sermos carta para o mundo. A oração que nós devemos fazer a cada dia é: Deus, eu quero ser carta para o mundo. Jonas não quis ser carta para o mundo. Jonas não quis ser carta para Nínive. Ele achava que essa carta era uma carta que somente ele poderia ler, que somente ele poderia ter acesso. E se nós estamos aqui hoje, podendo louvar e buscar ao Senhor, foi porque essa graça foi derramada sobre as nossas vidas. A graça de Deus não estava somente sobre a vida de Jonas, estava também sobre o povo de Nínive. Ainda que fosse uma época onde eles estivessem vivendo sob a lei, mas Deus já estava demonstrando graça, querendo que Jonas fosse a uma cidade onde a maldade havia já subido a Deus. Deus ainda assim queria derramar graça sobre aquele povo, para que aquele povo fosse transformado, para que aquele povo recebesse uma palavra de libertação. Glória a Deus. E nós estamos aí durante esses domingos estudando e aprendendo sobre Jonas, e hoje nós daremos continuidade. Então vamos ler o texto até onde nós paramos semana passada e iniciar os versículos de hoje. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarse. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se desviava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarse. Para o que, igreja? Diga: fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se o que, gente? Deitara e dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Semana passada nós lemos até aqui. Então, semana passada você viu que Deus deu uma ordem a Jonas e disse: vai até uma cidade. Não era uma cidade qualquer, era uma grande cidade. Uma cidade onde a maldade daquele povo já era tanta que já havia subido ao Senhor. Mas ainda assim, Deus teve misericórdia daquele povo e mandou um profeta lá. Só que esse profeta era um profeta fujão. Então ele pega o navio para poder fugir e para ir para um lado completamente diferente do qual Deus havia mandado ele. E ele não só foge, como ele já desce para o porão do barco e faz o que, gente? E dorme. Jonas estava tão despreocupado com a ordem que Deus havia dado a ele, que ele simplesmente pegou o barco para ir para outro lugar e foi dormir. E ele não só estava dormindo, ele estava dormindo profundamente. Isso denota qualquer preocupação que Jonas poderia ter, ou seja, ele estava despreocupado. Agora, não é interessante a gente parar para observar quando Deus ele manda nós fazermos algo e nós mostrarmos total despreocupação com aquilo que Deus manda a gente fazer? Isso significa que nós estamos muito longe dele. Jonas, ele era um profeta, ou seja, ele era alguém que Deus havia instituído naquele tempo para ser boca dele, para
para um povo, mas ainda assim Jonas estava longe de Deus. Então ele dormia profundamente. E aí o capitão do barco aciona ele e fala: como que você pode ficar aí dormindo? Levanta, meu filho, clama ao seu Deus e talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Aí o texto de hoje no versículo 7 que diz assim: então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Olha só, Jonas tentando fugir, não tinha para onde correr. A sorte caiu sobre Jonas. Versículo 8. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Para qual é a sua terra e a qual povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e fez a terra. Uma pausa. Se Jonas sabia que Deus era dono da terra, do mar e do céu, onde que ele estava com a cabeça de imaginar que ele poderia fugir de Deus usando um barco no mar? Irônico, não é? Versículo 10. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fazendo o quê? Fugindo do Senhor, porque ele já lhe tinha dito. Gente, nós precisamos entender o chamado de Deus para as nossas vidas. Embora o livro de Jonas, ele não seja sobre Jonas, e sim sobre Deus, sobre a soberania de Deus, sobre as ordens que Deus dá a pessoas, sobre a misericórdia de Deus para com os povos, nós aqui vemos também sobre chamado, sobre pessoas que são escolhidas a dedo por Deus para servirem a Ele ou para fazer algo específico. Deus deu uma ordem específica a Jonas. Deus disse bem claramente: Jonas, sai de onde você está e vai até Nínive e prega contra eles. Deus não deu ordem a Jonas para que Jonas pregasse a favor. Seria muito mais fácil se Deus dissesse a Jonas: vai lá e prega a favor, ou então prega uma mensagem que vai afagar o ego daquele povo. Seria muito mais fácil. Talvez Jonas se interessasse nisso, mas Deus queria mandar uma mensagem através de Jonas de conversão. E aí, só que Jonas, ele não recebe essa ordem de Deus. A primeira coisa que nós devemos aprender com essa atitude de Jonas é que dom e vocação são irrevogáveis. Quando Deus ele nos chama, não tem como a gente revogar a Ele. Quando Deus ele nos chama, não tem como a gente buscar um jeitinho de ir contra aquilo, porque a gente acha que não deveria fazer, que não deveria ir. Se Deus ele chamou, é porque Ele quer que a gente faça aquilo que Ele nos ordenou a fazer. E não é porque nós temos coisas especiais, é porque Deus ele quer nos usar com aquilo que nós temos, com coisas que Ele colocou em nós. Embora Jonas tenha sido rebelde, embora Jonas tenha sido mal criado com Deus, Deus escolheu a ele. Deus queria que Jonas fosse lá e pregasse a palavra de Deus contra aquele povo. Só que ele achou que ele poderia revogar o chamado dele. Ele achou que ele poderia deixar de ir fazer aquilo que Deus ordenou. Mas Luana, Jonas, ele não quis ir à cidade, não era só porque ele era egoísta e ele não queria que a palavra fosse pregada? Também, mas Jonas também estava recusando o chamado dele. Jonas também estava dizendo não para algo que Deus estava ordenando a ele. O que Deus deu a Jonas foi uma ordem. O que Deus deu a Jonas foi um direcionamento. Quantas vezes nós tentamos revogar as ordens que Deus nos dá? Quantas vezes nós tentamos revogar os direcionamentos que Deus nos dá? Tudo porque nós achamos que não está a favor daquilo que nós acreditamos, ou por medo, ou por vergonha, ou por achar que não estamos preparados, que não estamos prontos. É o Senhor quem dá graça. Jonas deveria somente ir lá e fazer o quê? Abrir a boca dele. Jonas deveria somente obedecer aquilo que Deus havia dito para ele e fazer. Mas Jonas achou que podia ter um debate contra Deus. Às vezes nós debatemos contra Deus.
Nós falamos tanto que Deus é soberano, nós falamos tanto que nós estamos rendidos à vontade de Deus, mas quando a vontade de Deus é exposta para nós queremos revogar. Quando a vontade de Deus é exposta para nós queremos recuar e deixar de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça para fazer aquilo que nós queremos fazer. Só que aquilo que nós queremos fazer nunca vai ser conforme aquilo que Deus ele quer fazer, gente. Nunca vai andar lado a lado a nossa vontade com a vontade de quem, igreja? De Deus. A vontade de Deus é diferente da nossa, porque diferente de nós, Deus sabe coisas que nós não sabemos. Ainda que Jonas soubesse que aquele povo era um povo já obstinado, rebelde, e que talvez o povo não iria ouvir a mensagem que ele iria pregar, ele tinha que ir lá e pregar. Essa semana aconteceu algo que me deixou, eu fiquei triste comigo mesma. Eu estava indo resolver um assunto, peguei o ônibus, fui até um determinado lugar. Quando eu estava voltando, e faltava um ponto de ônibus para eu descer, eu estava de frente para a porta, porque eu já ia descer, e sentou a menina no banco. E eu vi aquela menina com um olhar tão perdido, com um olhar tão assim, abatida. Ela devia ter uns 16, 17 anos, mais ou menos, mas eu enxerguei que ela não estava legal. E eu tive tanta vontade de sentar do lado dela, conversar com ela e falar algo que trouxesse vida para ela através da palavra de Deus, mas eu tive medo. Porque eu falei, nossa, mas eu vou sentar do lado dessa menina e ela vai achar que eu sou uma doida, porque ela tem, sei lá, seus 15, 16, 17 anos de idade, aí senta uma mulher do lado dela para tentar saber o que está acontecendo e conversar com ela. E eu fiquei receosa, travei na hora, falei, não vou, e acabei não indo. Por medo e vergonha. Não por rebeldia, nem nada disso, mas apenas medo e vergonha. E às vezes o medo e a vergonha vai te paralisar. Às vezes o medo e a vergonha vai fazer com que, ao invés de você avançar, você paralise. E às vezes quem está do seu lado está precisando da sua coragem, está precisando que você vá com medo mesmo e fale aquilo que precisa ser falado. Quantas foram as vezes em que Deus ele colocou pessoas na sua frente, ao seu lado, para você falar do amor dele, e por medo, vergonha, ou então por achar que aquela pessoa não merecia ouvir, não foi falado. E Deus ele conta conosco. A palavra de vida estava sobre a vida de Jonas. Deus deu a palavra para ele, uma palavra de transformação, de conversão, uma palavra de conserto. Deus entregou a Jonas. Era só Jonas ir e transmitir aquela mensagem para aquele povo, mas ele não quis. E ele fugiu. Jonas se tornou maldição ao invés de bênção, gente. Sabe por quê? Porque por causa da desobediência de Jonas, pessoas estavam perdendo coisas. Por causa da desobediência de Jonas, pessoas estavam o quê? Perdendo coisas. Jonas foi para um barco que não era para ele estar naquele barco. Jonas estava num lugar que não era para ele estar, recusando fazer algo que Deus já tinha dito para ele fazer. Deixa eu te falar uma coisa, presta muita atenção nisso. Quando nós desobedecemos ao Senhor, as consequências não vêm somente para nós. As consequências atingem pessoas que estão à nossa volta. Não é porque Deus ele é um Deus mau e Ele quer penalizar você de forma alguma, mas porque são consequências. Foi uma tempestade enviada por Deus para despertar Jonas e Jonas entender que ele estava fugindo do Senhor. Foi uma tempestade vinda por Deus, mas por que atingiu outras pessoas? Porque Jonas estava no lugar onde ele não deveria estar. Por quantas vezes mais nós insistiremos em estar em lugares que não deveremos estar por nossas próprias vontades? Quantas vezes resistiremos a ir a lugares que Deus nos ordenou para ir, tudo por causa da nossa própria vontade, do nosso egoísmo? Jonas, além de mostrar uma certa arrogância, ele era egoísta. Ele queria a mensagem só para ele, porque somente ele se achava digno daquela mensagem. Quem lembra do louvor que nós cantamos agora há pouco? Graça sobre graça receber.
Graça sobre graça recebi, uma graça que foi derramada sobre mim e sobre você, não somente sobre alguns. Graça sobre graça recebi e da plenitude renasci. Quando me atraído me encontrei no amor de Deus. Aí a letra diz assim, logo eu, pobre e pecador, fraco e devedor. É assim que nós somos. É assim que aquele povo era, mas ainda assim, Deus queria que fosse pregada uma palavra para aquele povo. Quantas pessoas, famílias, amigos estão à nossa volta e nós rejeitamos de falar sobre Deus para eles porque achamos que não vão ouvir. Muito provavelmente você já chegou nesse nível, eu nem falo mais porque fulano já não ouve mais. Eu nem falo mais porque já nem faz mais sentido falar, parece que entra por um ouvido e sai o quê? No outro. Mas se ainda assim Deus ele quer que a gente fale, gente. Graça é favor e merecido. Diga, graça é favor e merecido. Se graça é favor e merecido, é porque ninguém merece, nem eu e nem você. Alguém insistiu na sua vida antes de você conhecer Jesus? Deixa eu ver. Teve alguém que orou por você, que intercedeu por você? Pois é, foi porque essa graça foi derramada sobre você. Por que nós não queremos insistir no outro? Por que nós não queremos ter paciência com o outro? Diga paciência. Nós não queremos ter paciência. Nós achamos que as coisas vão acontecer no nosso tempo. Eu já falei tanto. Que tanto você falou? 5 vezes? 1 ano inteiro ali falando do amor de Deus? Isso para você é paciência? Para Deus a paciência é uma eternidade, porque enquanto vida nós tivermos, a misericórdia dele será estendida sobre nós. Então nós precisamos olhar para a cruz, para entender sobre essa graça que é derramada sobre as nossas vidas. Jonas, ele ainda não sabia da cruz, Jonas ainda não sabia da graça, mas ele devia entender que aquela palavra que Deus entregou para ele, poderia sim ser estendida à vida daqueles que estavam à volta dele. Então ele se tornou maldição, e aquilo que era para ser consequência somente para ele, por causa da desobediência dele, se tornou consequência para todos aqueles marinheiros que estavam no barco. Em algum momento da sua vida, muito provavelmente você já deve ter feito coisas que atingiu outras pessoas. Que a sua rebeldia, a sua malcriação, a minha rebeldia, a minha malcriação, a minha falta de paciência, a sua falta de paciência atingiu outras pessoas. Final de semana eu conversei com muitas pessoas e uma delas me dizia sobre uma pessoa que estava indo numa igreja sedenta da palavra de Deus, sedenta de conhecer a Deus. Mas por causa de um pecado específico que aquela pessoa cometia, aquela pessoa foi excomungada da igreja. As pessoas começaram a desfazer daquela pessoa. E a igreja é lugar para nós acolhermos. Diga, a igreja é lugar de acolhimento. Você tem braços de acolhimento, você tem uma palavra de acolhimento. Se quando alguém que vem de lá de fora, todo machucado, ferido, carregando pecados em seu corpo, em seu coração, em sua mente, se ela não se sente acolhida aqui dentro, onde mais ela será acolhida, igreja? Onde mais essa pessoa vai se sentir amada se não for por pessoas que são filhos do dono daquele que é o próprio amor, que é o nosso Deus? As pessoas, elas chegam na igreja e ao invés de elas serem acolhidas, elas são excomungadas das igrejas, porque a igreja cria padrões. Jonas queria criar um padrão perfeito de quem pode ou não pode receber a mensagem que ele tinha para pregar. E é assim que igrejas estão agindo ultimamente, criando padrões. Se você entrar aqui de saia, você pode ficar e ouvir a mensagem. Se você entrar aqui sem barba, você pode entrar e ouvir a mensagem. Senão, você não serve para esse lugar. Não era assim que Jonas estava tratando Nínive? Nínive é um povo rebelde, não vai ouvir a mensagem, então eu não vou pregar. Não somos nós quem definimos quem deve ou não ouvir a mensagem de Deus, igreja. Ei, não somos nós, isso não está sobre nós, isso está sobre o nosso Deus. A graça é algo dele, então ele quem sabe sobre quem ele derrama. E essa graça está sobre todos. Jesus Cristo morreu na cruz por uns e por outros não, né, gente?
Não, Jesus Cristo morreu por todos. E hoje, entendendo nós, após a morte de Jesus Cristo na cruz, nós podemos entender essa graça. E nós devemos ter compaixão e estender essa graça a outras pessoas. Outra coisa que nós devemos entender e aprender é que, ainda que Jonas fosse rebelde, egoísta, arrogante, Deus não foi pego de surpresa com o jeito de Jonas. Deus não é pego de surpresa com os nossos pecados, igreja. Deus não é pego de surpresa com quem nós somos e carregamos os nossos corações. Ele conhece o que nós carregamos dentro de nós antes mesmo de nós desenvolvermos aquele tipo de pensamento. Deus não é pego de surpresa. Por isso que hoje, na nossa oração, nós oramos pedindo que Deus perdoasse os nossos pecados. O que Jonas fez foi decorrente da natureza pecaminosa dele, de achar que ele podia, Nínive não. A natureza pecaminosa de Jonas fez ele achar que ele tinha tudo o que precisava para receber a palavra de Deus, para receber Deus na vida dele, mas Nínive não. Mas Deus não é pego de surpresa com esses sentimentos que carregamos nos nossos corações. E se nós somos essa pessoa, se nós somos Jonas, nós devemos abrir o nosso coração diante de Deus e pedir que Ele nos perdoe. O seu marido precisa ouvir a palavra de salvação que você tem guardado na sua boca. A sua esposa precisa ouvir essa mensagem. Os seus filhos, sabe os seus filhos que às vezes parecem tão rebeldes? Sabe os seus filhos que às vezes parece que estão surdos e não estão ouvindo absolutamente nada do que você fala? Ela precisa continuar ouvindo. Eles precisam continuar com seus ouvidos sendo preenchidos dessa palavra de vida que você tem, dessa palavra de transformação que você carrega. Ah, Luana, mas eu já falei tanto. Ei, todos os dias, enquanto vida você tiver, a graça de Deus estará sendo derramada sobre a sua vida. Não sou eu quem limito essa graça, não é você quem limita essa graça. A graça está para todos. E Jonas não amava a Deus. Olha só, um profeta que não amava a quem? A Deus. Sabe por que Jonas não amava a Deus? Abre a sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, por favor. Primeira João, capítulo 5. Vai lá em Apocalipse e volta, você vai achar rapidinho. Nós iremos ler o versículo 2 e 3. 1 João, capítulo 5. Eu quero que você abra aí na sua Bíblia, para você ler junto comigo e você ver que eu não estou inventando coisas da minha cabeça. Posso ler? Posso ler, igreja? Ah, tá. Achei que você já tinha ido embora, eu não vi. Versículo 5, capítulo 5, versículo 2 diz assim: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são o quê? Pesados. Mas eu quero ler de novo o versículo 2 com você. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus. Agora me responde você, falando ou balançando a cabeça. Jonas se recusando a levar uma mensagem que transformaria a vida daquele povo. Ele amava aquele povo? E ele estava mostrando com isso que não amava quem? A Deus. Quando nós nos recusamos em fazer aquilo que Deus nos ordena, quando nós nos recusamos em amar o nosso próximo, nós estamos mostrando que ainda não amamos a quem? A Deus. Nossa, Luana, mas um profeta que não ama a Deus existe. Não adianta você carregar o nome de Deus na sua boca, não adianta eu carregar o nome de Deus na minha boca e dizer que sou crente se eu não amo. E o amor não é mostrado somente em caridade, porque caridade até um ateu faz.
A caridade, um ateu, um católico, um incrédulo, aquele que nunca pisou numa igreja faz. Caridade não é um projetinho da igreja do Senhor, não. A igreja do Senhor tem que fazer a caridade, mas isso não é somente nosso, qualquer um faz. Agora, amar as pessoas como amamos a Deus, é nós recusarmos quem somos, é nós recusarmos aquilo que achamos a respeito do outro, para cuidar do outro, para zelar pelo outro. Se eu não sou capaz de olhar para o outro com um olhar de misericórdia e estender a palavra do Senhor àquela pessoa que está precisando, eu ainda não amo a Deus. E se eu não amo a Deus, eu não conheço. Jonas não conhecia Deus. Jonas recebeu uma palavra poderosa de Deus para uma cidade grande, porque se você for ler aí no primeiro versículo, está bem expresso: vá depressa à grande cidade de Nínive. Deus entregou uma missão tão importante nas mãos de Jonas. Deus confiou algo tão grandioso nas mãos de Jonas. Deus entregou uma missão importante e Jonas recusou. Até quando nós iremos recusar coisas que são importantes para Deus, igreja? Até quando nós vamos dizer não para aquilo que Deus direciona nas nossas vidas? Meu Deus, nós precisamos entender da importância daquilo que Deus ordena para cada um de nós. Se nós não tivermos entendimento disso, nós seremos apenas crentes que preencherão bancos. Nós não devemos ter o sentimento, a vontade de somente vir à igreja e ouvir uma mensagem e sair como se nada tivesse acontecido. O ID é para mim, é para você, é para todos nós. Diga o ID. É para mim também, é para você. Você não precisa ter um título de pastor, de obreiro, de diácono. Você recebeu Cristo na sua vida em nome de Jesus. Viva o seu ID. Em nome de Jesus, abre a sua boca. Você não precisa de um palco para falar de Jesus. Você não precisa de um microfone. A pessoa que está do seu lado todos os dias, o seu vizinho, pode ser um ouvinte para ouvir a palavra de Deus. Esses dias Deus me pegou de jeito, porque se tem uma coisa que eu e meu marido gostamos é privacidade. Quem gosta de privacidade? Todos nós gostamos. Ninguém quer a nossa privacidade sendo invadida. Só que Deus me ensinou uma coisa. Tem diferença entre você se privar de tudo e de todos e você ter privacidade. Nós não somos hospitaleiros. Nós não queremos receber pessoas na nossa casa para ter comunhão com a gente. A gente quer aquela pessoa distante. A gente quer aquela pessoa lá no canto dela e eu no meu. Mas você sabia que o seu vizinho às vezes está precisando de uma palavra de cura e que está sobre a sua boca e você está com a boca fechada e não fala com ele, não fala com ela? Você sabia que às vezes o seu vizinho está com uma depressão profunda, precisando ser socorrido e às vezes nós não queremos ir lá e falar com ele? E abrir espaço da nossa casa para recebê-lo. Porque eu vou perder a minha privacidade. Antes nós perdemos a nossa privacidade do que aquela pessoa perder a salvação dela. Antes nós perdermos os nossos preciosos espaços do que alguém para o inferno, porque nós não abrimos a nossa boca, tudo por egoísmo. Gente, como nós somos parecidos com Jonas. Como nós somos parecidos com Jonas. Isso deve ser motivo de vergonha para nós. Nossa, Luana, não estou gostando do jeito que você está falando. Não sou eu, é a palavra de Deus. Se nós não somos capazes de aceitar o confronto de Deus na nossa vida, por que nós aceitaríamos o amor dele? Porque o amor de Deus também nos constrange e nos confronta. Sair daqui, receber uma mensagem e permanecer da mesma maneira que nós estamos talvez há anos, do que adianta estar aqui? Nós precisamos vir e ser sedentos de transformação. Ninguém, gente, ninguém entra na igreja que não precise de transformação. Todos nós, ainda que tenhamos 30, 50 anos de igreja, continuaremos carecidos da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Mas existe uma diferença entre mim, entre você. Nós estamos aqui e já recebemos essa palavra. Então essa palavra pode ser estendida a quem precisa. Jonas fugiu, dormiu profundamente. E quando isso acontece, nós deixaremos sempre de viver aquilo que o Senhor tem para nós, através da sua palavra. E aí ele respondeu, nós vamos encerrar. Eu sou hebreu,
adorador do Senhor, o Deus dos céus e da terra. Olha só como Jonas é. Eu sou adorador do dono dos céus e da terra. Do que adianta ser adorador se a palavra de cura que foi derramada sobre a sua vida, você não estende sobre a vida do outro também? De nada. Amém? Quem compreendeu a mensagem hoje?